Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos, às amadas irmãs, aos amados que estão me ouvindo. Na noite desse dia eu queria trazer uma singela palavra aos vossos corações. Ali no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro, ele escreve que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça e no conhecimento? Principalmente nos dias atuais, dias sombrios, dias turbulentos, dias de corrupção, dias de maldade, dias de iniquidade, de falta de amor, dias de guerras, rumores de guerras, principalmente os dias dos falsos profetas, que lamentavelmente inundaram, adentraram, roubaram, este é o termo correto, roubaram a glória de Deus dentro da casa que era para ser de Deus, e lamentavelmente nos dias atuais já não é mais. A igreja hoje, ela tem novo dono. O dono da igreja hoje é o homem. O Senhor já não é mais o dono de sua própria casa. Porque hoje a estrela, ela é humana. É o homem, é a mulher, seres humanos. O Senhor Jesus Cristo hoje, dentro da sua própria casa, que se chama igreja, rotulada de igreja, e tantos nomes, tantas placas, quando na verdade não era isso que o Senhor Jesus Cristo queria, não era isso que ele tinha colocado para a sua igreja. Tantas placas, tantas assembleias de tantos ministérios, tantas batistas de tantos ministérios, tantas presbiterianas de tantos ministérios, tantas igrejas pentecostais, tantas igrejas com tantos nomes. E o que mais me chama a atenção é que cada uma delas prega um Deus diferente. Isso eu quero acreditar que é o que mais entristece o coração de Deus. Se pelo menos elas, com tantos nomes, elas pregassem um único Deus, estaria um pouco melhor. Tantas igrejas, dezenas de centenas de milhares de nomes, e cada uma delas prega um Deus diferente. Umas dizem que somente na sua igreja você vai obter cura, outras dizem que somente na igreja A vai obter prosperidade, outros dizem que somente na igreja B vai adquirir bênçãos, outros dizem que somente na igreja C
vai acontecer isso, e na igreja B acontecerá aquilo, e na igreja E, e assim sucessivamente. Com raríssimas, prestem atenção, com raríssimas exceções, muitas raríssimas exceções, nós vemos uma igreja hoje que fala sobre salvação, que fala sobre a prática da palavra de Deus, que no caso é amar uns aos outros como Cristo nos amou. Raríssimas são as igrejas que hoje, com raríssimas exceções mesmo, são as igrejas hoje que falam, hoje colocam-se a doutrina, né? Hoje se colocam aí a doutrina, a teologia da vitória, da prosperidade e da bênção. Melhor seria que se colocasse a doutrina do céu e a doutrina do inferno, a doutrina da prática da palavra de Deus, que é amar. Em vez de querer ser servido, servir. Em vez de querer ser o maior, como a própria palavra de Deus ela diz, que o maior seja o menor e sirva. Mas não é esse ensinamento que hoje se colocam dentro da igreja. É por isso que o Senhor, através da vida do apóstolo Pedro, ele fala ali em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. O que é conhecimento? É eu e você estudarmos as Escrituras Sagradas. Não é esperar ouvir o homem falar, não. Porque vejam bem, os apóstolos, eles ouviram um único homem, chamado Jesus de Nazaré. Eles não ouviram outro homem que fosse, eles só ouviram Jesus de Nazaré, o Cordeiro Santo de Deus, e lhes foi o suficiente, lhes bastou, porque só Cristo, como a palavra de Deus ela fala no livro de João, que o verbo se fez carne. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus tomando vida. É como se Jesus não tivesse se feito homem e os apóstolos estudassem a palavra. Mas como a palavra tomou vida, os apóstolos aprenderam direto da própria palavra vida. Eles não se deixaram levar por um falso evangelho, um evangelho mentiroso, um evangelho usurpador, um evangelho um evangelho anátema, evangelho esse que lamentavelmente estão se pregando dentro das igrejas, um evangelho de vitória, um evangelho de bênçãos, um evangelho de prosperidade. Não foi esse evangelho que Jesus Cristo nos anunciou. Não foi esse evangelho que os apóstolos nos ensinaram. Não foi esse. Conhecimento é aquilo que nós venhamos a estudar das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento é nós conhecermos a Cristo
através da sua palavra, não adquirirmos, buscar adquirir aquilo que ele pode nos dar. Não, não é isso que aqui Pedro está falando. Crescei na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer em conhecer a Cristo. Será que nós verdadeiramente conhecemos o Criador do céu e da terra? Será que isso é bom para mim e para você? Será que é isso que verdadeiramente nós queremos para nós? Ou esse evangelho barganhoso que estão se pregando hoje, esse evangelho visível e materialista que estão se pregando hoje dentro das igrejas? Qual é o evangelho correto? É o evangelho de Jesus Cristo e dos apóstolos? Ou é essa vergonha desse evangelho que hoje se pregam dentro das igrejas? Porque o evangelho que se pregam hoje dentro das igrejas é um evangelho vergonhoso, antibíblico. É um evangelho anátema, é um evangelho mentiroso, que só tende a levar ao homem para o inferno. Crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento é conhecer. Olha só, conhecimento é conhecer. Nós conhecemos a Cristo na sua essência, no seu ímpar, porque Cristo não é divisível, até porque ele mesmo diz, Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. E hoje o homem, volto a dizer aquilo que eu falei no início, hoje o homem está roubando a glória de Deus, querendo glória para si próprio, para si mesmo, querendo se colocar como Deus dentro da casa de Deus. Deus, ele é ímpar, ele não se divide. Crescer na graça e no conhecimento. Temos procurado conhecer a Deus pelo que ele é. Meu Deus, estamos muito longe de saber verdadeiramente quem é Deus. E por não sabermos quem é Deus, no dia do arrebatamento, o homem não vai subir. Só é templo do Espírito Santo de Deus aquele que conhece a Deus. Se eu conheço a Deus, se eu tenho intimidade com Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Porém, se eu só busco a Deus pelo que Ele pode me proporcionar, eu não o conheço. Eu só quero obter as suas bênçãos. E eu estou muito longe de verdadeiramente conhecer a Deus. Não chego a um passo de saber quem verdadeiramente Deus é. Porque eu só busco o que Ele pode me dar. Só busco aquilo que Ele pode me proporcionar. É este evangelho que, lamentavelmente, tem se pregado hoje dentro das igrejas. Crescer na graça e no conhecimento. O que é graça? Graça é a revelação do Espírito Santo. Um dia o apóstolo Paulo, ele se sentiu cansado devido ao seu chamado.
muito cansado. E Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O que é, Paulo? A minha graça te basta. A graça que o Senhor Jesus Cristo falava para Paulo era o seu espírito. Então, quando é a graça de Deus na minha e na tua vida? Crescei na graça e no conhecimento. Graça. Será que realmente nós temos a graça de Deus? A graça de Deus, que é o seu próprio Espírito, não busca as coisas materiais. A graça de Deus, que é o seu próprio Espírito, não busca as coisas visíveis. A graça de Deus, que é o seu próprio Espírito, não busca nada deste tempo, deste século. A graça de Deus, na verdade, ela busca aquilo que é do céu. E nós temos buscado as coisas dos céus? Ou continuamos a bater na tecla do visível e do palpável? A própria palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram, que somos nós nos dias atuais. E continuando diz, do que aqueles que viram, porém não creram. É aquele tempo em que Jesus se formou homem, e o homem preferiu crucificar a palavra viva e libertaram um salteador, um ladrão, um enganador, um homicida chamado Barrabás. E nos dias de hoje não está diferente. Continuamos a crucificar a Cristo, porque não queremos saber de Cristo. Nós não queremos o espiritual. Nós queremos o visível e o palpável. Nós queremos somente aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós podemos tocar. Continuamos a libertar Barrabás e continuamos a cada momento, a cada instante, a crucificar a Jesus Cristo. Ali no livro de João, capítulo 8, no verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade que eu e você queremos? Qual a verdade que verdadeiramente interessa a mim e interessa a você? Que verdade, na verdade, nos interessa? A minha e a tua verdade, ou a verdade da cruz? Qual a verdade que eu e você ouvimos dentro da igreja, que na maioria das vezes o homem diz ser uma ovelha, congregar? Que verdade tem se pregado para você? Que verdade tem se ensinado para você? Qual é a verdade que nos tem sido apresentada? É como o apóstolo Paulo, ele fala que o Senhor Jesus Cristo não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o evangelho, para que a palavra da cruz ela não fosse anulada. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele não diz que o Senhor o chamou para pregar o visível e o palpável. Não, ele chamou para pregar o evangelho. E o próprio Jesus Cristo, ele diz que se nos apresentasse um outro evangelho que não fosse o dele, de Cristo, que não o aceitássemos, que viesse ser para mim e para você um evangelho anátema.
um evangelho mentiroso. E lamentavelmente, é esse evangelho que tem se pregado hoje dentro das igrejas. Um evangelho mentiroso, um evangelho disfarçado. Porque quando Jesus Cristo foi levado até o deserto para ser tentado por Satanás, o diabo não usou uma palavra qualquer, o diabo usou a palavra. Porém Jesus, ele tinha passado 40 dias e 40 noites jejuando e em oração. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele não se deixou enganar. E ele ali repreendeu em 3 tentativas de Satanás. Ele repreendeu Satanás. E a palavra de Deus, ela diz que Satanás bateu em retirada. E neste mesmo livro de João, neste mesmo capítulo 8, já no verso 36, diz: se pois o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente, sereis livres. Como eu posso ser liberto por Cristo, se o meu coração não está em Cristo? Se o meu coração está no visível e no palpável? Ali no livro de Lucas, capítulo 12, no verso 20, fala a respeito de um homem que ele era muito rico, e ele tinha um galpão, e esse galpão já não cabia todas as riquezas que ele ali colocava, e ele sente a necessidade de construir um outro galpão, para que ele pudesse colocar as riquezas que posteriormente haveriam de vir. E depois dele construir um segundo galpão, ele diz para a sua alma: aí está minha alma, agora regala-se com o seu tesouro. E Jesus Cristo falou para ele: louco, e se hoje te pedirem a tua alma? Livro de Lucas, capítulo 12, verso 20. E se hoje Jesus Cristo pedir a minha e a tua alma? Se antes do arrebatamento da igreja, Jesus vier para mim e vier para você, e se nesse momento nós tivermos o dano da primeira morte, em seguida teremos o dano da segunda ou iremos direto para a glória? Será que nós já paramos para pensar que existe 2 lugares eternos? Será que isso tem sido ensinado dentro das igrejas hoje? Que não somente o céu existe, mas o inferno também ele é real? Que ele existe? E após esta vida o homem haverá de ir ou para um lugar ou para o outro. Você está preparado? Eu estou preparado? Nós estamos preparados? Porque todo mundo quer ir para o céu. Se você chegar para um espírito e perguntar se ele quer ir para o céu, ele vai dizer que quer ir. Se você falar para qualquer pessoa se ele quer ir para o céu, qualquer pessoa vai dizer que quer ir. Mas o que eu e você, o que nós temos feito para ir morar no céu? Ali no livro de Lucas, capítulo 11, no verso 52, fala assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entram. Aqui o Senhor está falando com a liderança da casa de Deus, que foi chamado para ministrar a verdade, tem a ciência da palavra ao seu alcance, e no entanto lançam-a de lado e enganam os seus ouvintes, ou seja, as suas ovelhas. Porque hoje, se você falar verdadeiramente do evangelho genuíno, não fica ninguém dentro da igreja. Se você começar a falar do inferno e do céu, desses 2 lugares eternos, que você tem que amar, que você não pode se preocupar contigo, mas tem que se preocupar com o seu irmão, que você tem que perdoar, que você tem que sair do pecado, que você tem que sair do erro, ninguém fica na igreja. Mas hoje se tornou um círculo vicioso, essa maldita
essa doença, esse câncer dentro da igreja, chamado teologia da vitória, da prosperidade e da bênção. E essas malditas campanhas, isso tudo é uma doença dentro da casa de Deus. Isso é um câncer. E como aos olhos humanos, em meio à medicina do século 21, o câncer é uma doença que aos olhos humanos não tem cura, só Deus para curar. Só quem pode curar a igreja hoje é Deus. Todo mundo quer a cura de uma doença física, mas quem quer ser curado na sua alma? Porque a palavra de Deus, ela fala algo muito interessante. Ela diz assim: é melhor eu e você, é melhor nós entrarmos no céu sem um olho, do que todo o nosso corpo queimar no inferno. De repente você tem uma gangrena, decepa ali uma perna sua, um braço, mas se você estiver na presença de Deus, buscando ao Senhor pelo que Ele é, você vai morar no céu, mesmo que seja sem uma perna, mesmo que seja sem um braço, mesmo que seja sem um olho. Mas se você não quiser perder nenhum desses órgãos, aí todo o seu corpo vai queimar no inferno. E olha, amados irmãos, não estou querendo amedrontar vocês não, mas o inferno, ele existe. Ele é tão real quanto o céu. E olha, Jesus Cristo nasceu, viveu neste tempo 33 anos. Do primeiro ano de nascido aos 30 anos, ele aprendeu com Deus através do Espírito Santo. Aos 30 anos ele começa o seu ministério de rabi, ou seja, de mestre. E num período de 3 anos, porque ele morre aos 33, em 3 anos ele falou muito mais. É só você ler a Bíblia. Ele falou muito mais do inferno do que do próprio lugar de onde veio e onde haveria de retornar. Olha a profundeza do inferno. O próprio Cristo falou muito mais do inferno do que do céu. E por que não se falam do inferno hoje dentro das igrejas? Não é viável. Não vão se obter lucro. Não vão se enriquecer. Não vão andar nos seus carros do ano. Não vão ser estrelas. Não vão ter os seus jatinhos. Não vão ter as suas contas bancárias gordas. Não vão ter as suas casas suntuosas, as suas igrejas suntuosas. Não vão ter os seus nomes na mídia. Por isso não falam. Porque se falarem do inferno, ninguém fica na igreja. E ninguém ficando na igreja, ninguém se projeta. Ninguém fica conhecido. Meu Deus, no livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, diz que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Meu Deus, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é nos alimentarmos da palavra, das escrituras sagradas, é nós abrirmos as escrituras sagradas, a Bíblia, que a palavra de Deus, ela diz que é a boca de Deus, não a boca do homem, porque a boca do homem, ela é faltosa, ela peca, ela erra, ela acrescenta, ela tira. Mas a boca de Deus, ela mesmo diz que passará o céu,
passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. É o próprio Deus quem diz que não podemos acrescentar nada a esta palavra, nem tampouco tirá-la, porque se acrescentarmos alguma coisa a esta palavra, Deus acrescentará sobre nossas vidas todas as pragas que estão escritas nesse livro, e olha que não são poucas, e se nós tirarmos qualquer coisa das escrituras sagradas, Deus haverá de tirar uma porção nossa da cidade santa. Não podemos tirar nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra. Isso é a palavra de Deus quem fala, isso é o próprio Cristo quem relata. Meu Deus, estamos muito longe de verdadeiramente sermos chamados de servos de Deus. Estamos muito longe de sabermos verdadeiramente o que é ser cristãos ou então crentes em Cristo Jesus. Porque não buscamos a Cristo pelo que Ele é. Só buscamos a Cristo pelo que Ele pode nos proporcionar. Só vamos à igreja hoje porque atrás de um púlpito tem um homem falando de vitória, prosperidade e bênção. Se tivesse um homem atrás de um púlpito falando do inferno, ninguém haveria de ir para a igreja. Meu Deus, a igreja do Senhor está doente. A igreja do Senhor está corrompida. Está cheia de salteadores, cheia de ladrões, corruptos, lobos vorazes, como o próprio apóstolo Paulo fala quando ele sai de Éfeso. Ele diz que em todo o tempo que ali esteve, ele nunca cobiçou nem ouro nem prata. Olha só que o apóstolo Paulo fala, em todo o tempo que ele ali ficou, e olha que ele ficou 3 anos em Éfeso, ele diz que ele nunca cobiçou nem tampouco ouro, nem tampouco prata, mas em todo o tempo que ele esteve ali naquela cidade, ele nada mais nada fez do que ensinar o evangelho. Mas na saída dele, haveriam de vir lobos vorazes, que além de tirarem a lã das ovelhas, haveriam também de tirar a sua gordura. Meu Deus, estamos muito longe de verdadeiramente saber o que é o Evangelho de Cristo. Que os amados irmãos, possam ficar com esta palavra e que nós possamos rever os nossos conceitos no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Se nós tivermos agora o dano da primeira morte, para onde nós iremos? Se Jesus voltar agora no arrebatamento da sua igreja, subiremos ou ficaremos? Que possamos meditar nesta palavra, que Jesus Cristo possa vos abençoar, que os amados irmãos possam orar pelo pastor Augusto, pela minha casa, porque eu e minha casa, minha esposa e minha filha, nós carecemos também da oração dos amados irmãos. Que Jesus possa abençoar as vossas vidas e um ótimo final de semana. Shalom Adonai. Jesus vos abençoe.